pensando no futuro da humanidade, Jesus afirma a Pedro quando ele pergunta, depois de prometer que rogaria ao Pai pelo Consolador prometido, Pedro lhe pergunta que, quando viesse este Consolador prometido, nós o entenderíamos? E Jesus é muito afirmativo e diz ainda não. E nós hoje entendemos os de boa vontade por que Jesus usou dessa afirmativa. Ainda não. A doutrina que Jesus Cristo promete, ela busca, na verdade, se posicionar de uma forma que pudesse ter o início, o meio e o fim. E para tanto era preciso que nós convivêssemos com Ele e eles convivessem conosco. É o pensamento do Cristo. Viver com Ele é interagir com o mundo da verdade, é dialogar com o mundo invisível, com as figuras, com as pessoas que viveram conosco. Que assim nós aprenderíamos melhor. E esse roteiro, ele é bem preparado no mundo espiritual pela proposta do grande governador do planeta. E ele vai justamente levar às Américas esse primeiro trabalho de interrogação entre o mundo invisível. Na cidade de Hydesville, justamente uma família metodista, ela começa a ter esses primeiros contatos depois de um ano, alugar uma casa que já existia esses fenômenos e as pessoas não levavam em consideração. Então, nessa cidade, essa família, ao chegar depois de um ano, elas começam a ter os primeiros ensaios da aparição desses fenômenos. E eles começam, da forma dele, as investigativas. A família Fox, particularmente com as meninas Kate e Margaret, elas empreendem uma forma de comunicação. Eram as duas que ficavam no quarto e de onde as batidas vinham com mais frequência. Até descobrirem com a senhora Fox, a mãe, pai, que se tratava de uma pessoa que fora assassinada ali, emparedada, no porão da casa, e que ele estava fazendo contato. Charlie Roseman. Aí começa todo o processo desse intercâmbio de uma forma bem contundente, especializada na humanidade. Por que é mais contundente? Porque na humanidade sempre teve a comunicação, sempre teve a mediunidade, esse intercâmbio entre os planos, mas vividos de outras formas, né? De outras possibilidades. Ali estava um processo mais organizado, segundo o nosso Arthur Conan Doyle,
o historiador que prestou um grande serviço nesse processo do espiritismo no mundo. E aí, para que isso pudesse transcender, veja vocês que a família Fox convida praticamente o vilarejo, onde morava com mais de 200 pessoas, a ser testemunha desse fenômeno. Imagine uma casa cercada com mais de 200 pessoas, a noite toda, para que pudesse ser a testemunha do fato. E isso aí correu. Depois de algum tempo, isso vai desaguar, depois de passar por um processo de imprensa na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, isso vai desaguar na França. Na época do Iluminismo, na época onde as consciências ganhavam a perfeição para o processo dos direitos humanos, aonde se trazia as notícias, que se trabalhava contra a escravidão, contra os desmandos, as luzes favoreciam, esse investimento. E o mundo espiritual estava atento a esse processo evolutivo. Até que nessa organização começam os fenômenos de forma mais retumbante na Grande França, em Paris. É ali que nós vamos ver, de certa forma, uma organização bem definida do mundo espiritual, adentrando o mundo físico com as suas propostas. O roteiro estava pronto, estava preparado. Tinha chegado a hora para que as luzes pudessem espocar-se diante da humanidade. Lá dos primeiros momentos, as mesas girantes dançam, batem, as mesas girantes respondem. Como diz Castro Alves em uma das suas estrofes, as tumbas dançam, as tumbas falam, ou seja, o mundo espiritual. Todo mundo acorre a ver os fenômenos das mesas girantes e querem passar o seu tempo. Era o grande passatempo da França naquela época. Até que vem um homem, ou convidado pelo senhor Fortier, que é o nosso inesquecível Kardec, o leonês, que vai fazer um investimento mais inteligente diante desses fenômenos. Não era só as batidas, não era só as danças da mesa que interessava, porque ele achava que ali tinha algo mais precioso. E mais precioso é quando ele tem a surpresa de que ele responde, as mesas respondem. E se responde, tem um cérebro, tem uma inteligência, porque ele diz que jamais uma mesa poderia ter um cérebro. Ele começa a fazer essa investigação e começa a trazer a lume as ideias da imortalidade. Ele vai descobrindo que quem fala é homem. Seres que viveram na Terra, que tinham corpo físico, que levava as suas construções para o mundo espiritual. Aí está verdadeiramente elaborado o programa para que pudesse secundar
o tempo na humanidade da Terra. Kardec, ele faz um trabalho perfeito durante 14 anos até o seu desencarne, desde quando ele começa até o seu desencarne, que é um outro processo que nós precisamos nos permitir investigar e aprender com o leonês. O fato é que daí para frente, a comunicabilidade e o espiritismo ele ganhava a sua força. E ao mesmo tempo, os detratores, os perseguidores. Tanto é que a Inquisição manda queimar os livros, os primeiros livros, as primeiras remessas, da qual se trabalhou. Em Barcelona, quando eles queimam, Kardec acha que acabou todos os esforços, quando os espíritos eles lembram a Kardec que ali é apenas o começo e aquele processo iria ajudar na propagação. Quando uma coisa é vedada, é escondida, é proibida, as pessoas atiçam melhor a curiosidade. E é justamente diante dessas perspectivas que os benfeitores organizados eles vão trabalhar. Isso ganha rumo, porque todo mundo agora queria ver o que é que aqueles livros falavam. Em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Mas isso quer dizer que o Espiritismo não nasceu nesse dia. Ele lança o livro. A proposta desse Espiritismo organizado, que ele vai trazer o nome através do Livro dos Espíritos para coisas novas propostas temáticas. Então, ele nos apresenta essa forma, mas o processo de interação entre dois planos, ele já estava construído. Mas o marco se dá justamente quando ele lança, em 1857, o Livro dos Espíritos. Daí para frente, nós vamos encontrar uma forma de entender que o Espiritismo se expande, porque os detratores da época, pessoas de inteligências fabulosas e, além de tudo, pesquisadores interessados na matéria para que pudesse secundar a verdade. Nós estamos falando isso porque na época estávamos vivendo o período iluminista da consciência do homem. Eles tinham que ter resposta. E tudo tinha que ter um resultado. Mas esses homens, querendo negar o processo da comunicabilidade com o mundo espiritual, se debruçavam para poder mostrar à sociedade francesa, parisiense, e aonde quer que fosse, na própria Inglaterra, de que Kardec estava equivocado, que isso era apenas uma armação de uma questão religiosa, de um sentimento religioso, decrético. E quando eles se debruçavam nessas matérias, vinha a lume a verdade. Porque o que é que os espíritos faziam? Organizava no mundo espiritual as condições das vidas que estavam se aproximando para poder dizer aos mesmos das suas necessidades, dos seus anseios, dos seus medos, das suas origens. Essas pessoas iam despertando. Esses cientistas, esses estudiosos, isso é um fato que eu não posso negar, porque é verdade.
falar da mãe, falar da família, falar do passado, que ninguém sabia. E ali eles iam elaborando teses contundentes, e iam escrevendo, ia trazendo na proposta da divulgação. Isso ajudara o Espiritismo. Então, nenhum desses pensadores, primeiro, que nós poderemos nos permitir estudar, eles foram espírita primeiro. E nem todos desencarnaram espírita, embora contribuíram com o Espiritismo. Contribuíram para poder dar ciência da verdade, mas não se tornaram espírita. Buscaram vivenciar os princípios, mas mantiveram a sua caminhada, dando uma grande contribuição ao Espiritismo. Pois bem, como o tempo urge, nós sabemos que nesse processo de comunicabilidade, Kardec se comunicava praticamente com todo o continente europeu e outros continentes, chegando à América do Sul. A América do Sul, ligada às Américas, ele vai, de certa forma, ter um contato com um homem célebre. É aí que nós poderemos dizer que tudo começa na Bahia. O Espiritismo, ele começa na Bahia. Tinha um grande jornalista aqui nesta época, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Jornalista renomado, respeitado. Então, ele já, de certa forma, bem antes de Kardec repostar a ele alguma coisa, ele que mandava as cartas a Kardec, porque ele já ouvia pela própria imprensa que lá pelos lados da França existia uma negação acerca da comunicabilidade. E aí ele lembrava que aquele já estava tendo comunicabilidade. E ele mandava a carta a Kardec, ombreando-se com Kardec a respeito dessas verdades do mundo espiritual. Mas antes de Luiz Olímpio Teles de Menezes, nós vamos dizer que em Mata de São João, aqui na Bahia, já existia algumas reuniões, as primeiras mediúnicas, falando da comunicabilidade com o mundo espiritual, bem antes de ser divulgado o espiritismo prático. Mata de São João. Em Mata de São João nós temos o período, na verdade, que reafirma as verdades que vêm do continente europeu. E é justamente nesse período que Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele começa a fazer os seus apontamentos jornalísticos, trazendo as grandes notícias desse continente europeu para que o povo pudesse saber. Era uma época difícil, uma época de perseguição, uma época, na verdade, que a igreja, ela constituía como a porta da verdade. Essa questão de
comunicabilidade com o mundo espiritual soava como se fosse uma coisa eclética, uma coisa mística, que traria muito prejuízo à sociedade, e por isso houve muitas perseguições. A própria polícia interferia nessa comunicação. Tempos que, de certa forma, valeu para estruturar a fé e a confiança. Olímpio Teles de Menezes, em 1860, ele comandava, ele funda o primeiro centro espírita aqui no Brasil. Ele faz esse trabalho. Primeiro centro espírita. Mas é preciso que nós pareemos essa ideia. Qual é a proposta mesmo desse espiritismo? Qual é a proposta desses grandes vultos? Qual é a proposta desses espíritos superiores, organizados, que na verdade traz essas luzes às nossas consciências? É preciso que saibamos, em cima desse processo histórico que nós estamos raciocinando, que, em primeiro lugar, a doutrina dos espíritos é uma doutrina libertadora. É a doutrina que vem para curar as nossas almas, que vem nos trazer esperança, que vem dizer a nós que nós vamos continuar num processo regenerador. A vida. Ele vem nos dizer que nós poderemos dirimir as nossas dores. Então veja qual foi o resultado do trabalho desses grandes vultos, dessas grandes pessoas desse mundo espiritual, para que pudesse nos apresentar essa proposta, que é a proposta lá de Jesus, como o Consolador prometido. O Consolador prometido é porque consola, dá esperança, te traz paz, te traz felicidade. Isso tudo nós vamos ver que empreendeu um grande trabalho, uma grande mobilização. Veja que ele não fica incrustado no continente europeu. Jesus precisava de ceareiros e foi deixando em cada continente. Isso para que nós possamos lembrar qual é a proposta do Espiritismo na minha vida, na sua vida, na vida daquele que o busca. Consolar esperanças novas. Mas se nós falamos de Olímpio Teles de Menezes, este grande vulto, grande colaborador do Espiritismo desde a primeira hora, nós não poderemos esquecer de Bezerra de Menezes. Dentre outros, estamos trazendo os vultos que mais se destacaram. Bezerra de Menezes, no final do século XIX, início do século XX, ele vai, de certa forma, ter um papel preponderante na doutrina
dos espíritos, do espiritismo no Brasil. É que vai organizar o sentido da união, da compreensão na forma de lidar com o espiritismo. O espiritismo sempre apresentou essas três vertentes, porque Kardec deixa isso muito claro lá atrás. Ciência, filosofia e religião, tripé. O científico e o ecrético. Né? Mas aqueles da época de Bezerra de Menezes puxava para uma perna do espiritismo. Nem todos puxavam para as três pernas. Uns puxavam muito para a ciência. Queria estudar só o campo científico. E Bezerra, ele ficava preocupado com essa manifestação. Até porque nós vamos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, qual era o papel de Bezerra de Menezes pedido pelo próprio Jesus ao próprio antes de encarnar. Então ele veio para que pudesse, na verdade, fazer a base, construir o ideal maior do espiritismo, uma forma de união nas terras brasileiras. E ele vai fazer isso. Quando um pende para a ciência, quando o outro pende para a religião, quando o outro lá pende para a filosofia, ele tem um trabalho árduo. E ele sai buscando um a um para que se possa manter esse entendimento. Para que se pudesse compreender as verdades do Espiritismo, do Consolador prometido. Porque se você falasse de filosofia, sem falar da religião, sem falar da ciência, algo iria ficar faltando. E ele sofre muito diante disso. Tem um período que ele praticamente se entrega ao desânimo. Mas as intuições chegam, as advertências do mundo espiritual, ele levanta. Bezerra de Menezes sai batendo em cada porta na época de centro espírita. E os confrades batem as portas dos centros espíritas no teu rosto. Isso doía para ele. Porque ele queria o ideal maior. Ele queria trazer o ideal maior. Mas o tempo vai passar. E ele continua trabalhando. Até que vai conseguindo reunir pessoas, reunir esses chamados dirigentes a uma ideia. Quando, no meado do século XX, ele consegue o feito memorável, chamado Pacto Áureo, onde reúne todo em proposta de união e unificação. Isso é belo. Pacto Áureo. Dá uma ideia de luzes. Luzes da consciência. Aí vai surgir o processo das federativas, se organizando para o Brasil. Agora, o Espiritismo tinha um norteamento através da união, que a união é o entendimento dos espíritas, das suas necessidades, que em conjunto, quando dialogavam, eles iam
ver as necessidades de ambos. E precisava de algo maior que pudesse sedimentar, que pudesse organizar essas ideias. O Espiritismo avança nessa proposta. E as coisas fluem. Centros espíritas surgem com mais tranquilidade, né? Mas sempre naquele processo evolucionista, buscando fazer o seu papel. É bem verdade que nesses meios, aí nós já temos a pena de psicografia de Dona Ivone do Amaral, já tínhamos o Arigó e outros que trabalhavam, e que trazia, ou seja, ratificava as ideias do mundo espiritual. Em Chico Xavier, e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós lembramos que o próprio Cristo, ele já idealizava essas verdades. Parece que acabou a bateria. Essas verdades do mundo espiritual, que ele, conversando com Ismael, que é o diretor, o governador espiritual do Brasil, da qual necessitava que o espiritismo pudesse, de certa forma, ser transmandado, ou a sua doutrina, para as terras brasileiras. Isso é de uma importância muito grande para nós. Nós que somos brasileiros, nós que somos espíritas, que vamos colhendo essas informações, nós vamos ver quanto compromisso nós temos diante dessas afirmativas de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer o teu evangelho para as terras brasileiras. E quem vai, de certa forma, semear o evangelho do Cristo nas terras brasileiras? Quem é? Somos nós. Almas oriundas de outros tempos, que temos a necessidade, para que possa nos reajustar, lembrar das verdades divinas, das promessas de Jesus, da sua grande cantiga, que liberta o homem da sua ignorância. Aí nós vamos ver que, no processo de organização do Espiritismo, pela França, pela Bahia, ou pelo Brasil, ou vice-versa, que ele vai crescendo, ele vai encorpando-se, organiza-se aqui, organiza-se ali, para que verdadeiramente possa chegar a todos os rincões, a todas as localidades, a informação da imortalidade. O Espiritismo vai dizer: eu estou aqui. Como é que isso acontece? Depois do Pacto Áureo, da década de 50, 1950, as federativas tomam corpo, a federativa brasileira, mais fortalecida, há uma unidade, uma união. E nós vamos ver que o Espiritismo, ele é organizado verdadeiramente em um processo de manifestação para o populacho
não no continente europeu, mas no Brasil, que é a federativa, através dos centros espírita no Brasil, ela vai tendo recurso de divulgação. E essa divulgação agora sai para outros países, nos permita falar de outros países, porque não poderemos falar de espiritismo sem deixar de falar no Conselho Internacional Espírita. Poucos espíritas sabem disso. Que existe essa organização, Conselho Internacional Espírita, que nós chamamos de SEI. Esse Conselho Internacional Espírita, ele tem a sua base na Federação Espírita do Estado do Brasil, ou da Federativa do Brasil, né, aliado com os outros países, com seus membros, para que verdadeiramente possa construir uma ideia de levar o mesmo a outros países. Existe um censo que eu não sei muito bem, que eu não sou bom de gravar números, mas que nós temos hoje nós temos 200 e poucos milhões de brasileiros, não é isso? Eu acho que temos aí 20% de espírita. E aí já é um grande número. Esses que se intitulam espírita, mas tem os simpatizantes, os espiritólicos, como chamam, espiritólicos. Não é nem espírita nem católico, está no meio. Transita nas duas bandas. É aquele povo que Bezerra de Menezes queria, de certa forma, lembrar de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas que até hoje perdura nesse sincretismo, né? Essa variante, né? da natureza do ser. Mas é um processo natural. Então, do Conselho Internacional Espírita, aí vai variando, descendo para as suas federativas de seus países e dos seus países, de certa forma, as suas áreas de serviço. Veja que existe uma hierarquia de trabalho. Isso é a hierarquia que vem do mundo espiritual e passa para nós do plano físico. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Federação Espírita Brasileira. Nós chamamos de Movimento Espírita, Federação Espírita Brasileira. Aí da Federação Espírita Brasileira, tem as federativas regionais. Então, todo o Estado brasileiro tem a sua federativa, que responde à Federação Espírita Brasileira, a FEB. Aqui é a nossa Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. E ainda, para que nós possamos entender a lógica desse espiritismo no Brasil e na Bahia, né, depois ele vai diluindo, porque a Federação Espírita Brasileira, ela não faz sozinha o movimento espírita, não é assim? Ela precisa das federativas dos estados. Ora, a federativa do estado precisa dos centros espíritas para fazer espiritismo. Que é que vem? Vem chamados conselhos. Conselhos regionais, que está no interior do estado, chamado regionais, por regiões. Aqui na nossa Bahia nós temos 26,
se eu não me falha a memória, 26 regiões, né? Que vai do 1 até a 26, que compõem determinadas áreas, determinado local. Por exemplo, área 2, aqui. A gente vai pegar São Sebastião do Passé, Alagoinhas, não sei o que e tal, aquela região toda. Área 1, nós vamos pegar Camaçari, pegar Lauro de Freitas, pegar aquela área, e assim sucessivamente. Área 3, área Cachoeira, área 3, 2. É 3. Aí vai pegar justamente Santo Amaro, Cachoeira, Feira de Santana, Cruz das Almas, aquela área toda do Recôncavo, praticamente. Isso são as regionais. E ainda tem as distritais. Fazer espiritismo não é fácil, gente. Quais são as distritais? Aqui dentro de Salvador. Por exemplo, aqui em IAPI, o CETRAS, que está lotado no Conselho Distrital 3. Mas compõe quais bairros e quais centros espíritas? Aqui se reúnem, no Conselho Distrital 3, Palmiúdo, IAPI, Caixa d'Água, Cidade Nova, Santa Mônica, Fazenda Grande, São Caetano, né? Largo do Tanque, Liberdade, toda essa área. Nós nos reunimos uma vez por mês para traçar programas, para ver as dificuldades dos centros, dos confrades, para ver como é que nós poderemos assessorar. É aquele trabalho que Bezerra de Menezes fazia, que convergiu lá na década de 50, no Pacto Áureo. É esse trabalho. E assim sucessivamente. Então veja que essa forma de fazer espiritismo, essa natureza de semear a doutrina dos espíritos, ela vem daquela ideia lá primeira, de Charles Rosman, na casa dos Fox, do condado de Hazdeville. Porque é ali que nasce a proposta organizada. O processo da letra, aonde os espíritos se começam a comunicar, não nasceu na França. Dê uma batida e diga que é verdade. Se é verdade, dê uma batida. Se for mentira, dê duas. Nasceu na casa das Fox. Kate e Margarete, no quarto lá com medo. E depois de a coisa persistir, ela resolve brincar com as batidas. Bom, se você é uma pessoa que quer me fazer mal, dê duas batidas. Se não for, dê uma. Deu uma. Já não quero fazer mal, já posso relaxar. Alfabeto, né? Bem inteligente. Então vem de lá essa proposta que nós estamos, na verdade, se movimentando hoje. Então, o espiritismo precisa, de certa forma, de pessoas comprometidas, que leve a sério o espiritismo, para que possa cumprir o programa traçado por nosso Senhor Jesus Cristo, de trazer luzes aos homens, de trazer paz, de trazer harmonia. É claro que nesse aspecto nós vamos ver muitos contribuintes, conforme foi dito aqui no início, para que possa dilatar esse espiritismo dos escritores. Hoje nós temos uma biblioteca no nosso movimento espírita de títulos de mais de 2.500 livros.
Acabou? Então, nós vamos ver que a relação dessas psicografias, ela dá uma vertente tão grande que é um dos livros mais vendidos hoje. Estávamos fazendo a pesquisa e é dos títulos mais vendidos na sociedade brasileira, são os livros espíritas. Isso nos dá um alento. Claro, né? Que aí você tem uma gama muito grande de romances, aquela coisa que é prazerosa, mas que não me dá comprometimento. É porque eu quero ver aonde vai dar o final dessa história e eu não me coloco na história. É a história do outro, me interessa, porque a vida do outro me interessa. A minha não lhe diz respeito. Não é assim? Então, o romance é bom para isso. Mas o romance também abre estradas para que você possa se comprometer em determinado momento. Aí nós temos também o aparelhamento de outras obras técnicas que nos levam a fazer um mergulho em nós mesmos, nos chamando a atenção. Então, nós temos médios, por exemplo, aqui na Bahia nós temos alguns médios, né, escritores fantásticos e espíritas escritores fantásticos. Né? Nós temos o Divaldo Franco, dos mais clássicos, vamos dizer assim, nas terras brasileiras e aqui na Bahia. Nós temos Bernardo Loureiro, que deu uma contribuição muito grande. Nós temos Enes, né? Nós temos no Brasil outros tantos. Nós tivemos Chico Xavier, que contribuiu para semear esta doutrina, para iluminar, na verdade, nossas consciências. A própria Ivone do Amaral, com as suas obras, antes de Chico Xavier. Né? Nós temos, no Rio de Janeiro, nós temos Raul Teixeira, e assim sucessivamente. Temos muitos outros médios anônimos, vai fazendo o seu trabalho. Isso é forma de contribuir com o crescimento desta doutrina. Porque o Espiritismo, vocês podem ver que ele tem apenas 166 anos. Desde a fundação do Livro dos Espíritos. Ou o lançamento, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos. Em 1857. 166. Mas é uma doutrina que se propaga a todos os rincões. Hoje, poucos são o país no mundo que não conhece a doutrina dos Espíritos. Poucos. Pelo trabalho que Chico Xavier primeiro fizeram, né, nas suas várias obras sendo traduzidas para outras línguas, semeada pelo mundo. Nós temos o próprio Divaldo, que além de semear as obras sendo traduzidas, ele fizera até pouco tempo muitas viagens pelo mundo. Acho que é o homem que mais viajou no planeta Terra, Divaldo Pereira Franco. Tem essa pesquisa, né, da questão de dar volta ao mundo. Ninguém viajou mais, né, desses países todos, esses mundo todo aí, ele foi levar a doutrina dos Espíritos. Né? Então, há um programa maciço no mundo espiritual para que pudéssemos, de certa forma, nos permitir hoje estar mergulhado nessa luz. De forma coerente, de forma prazerosa, de forma honesta e comprometida. Por isso que a doutrina espírita está aí, fundamentada, em alicerces seguros, desde lá, em todo o Brasil e na Bahia. Para que nós possamos terminar, a Revista Espírita
Cadê a revista espírita que eu estava na mão? Deixei lá embaixo. É o Reformador de 2013. É justamente a frase de Jesus em uma conversa com Ismael. O Espiritismo será nas terras brasileiras ligada aos meus cuidados. Ligado aos cuidados de Jesus. Nós buscaremos compreender, nos permitindo beber nesse espiritismo, que é o cristianismo redivivo, para que nós encontremos verdadeiramente a iluminação dos nossos passos, a nossa reforma de espírito imortal. Deus nos abençoe e nos ilumine. Bom, logo que nós estamos falando de espiritismo, nós lembramos o nosso congresso, a partir de agora no fim do mês, ou início de novembro, e nós dizemos que ainda temos inscrição aberta. Nós vamos fazer no Hotel Fiesp para 1.500 pessoas. Nós já temos aproximadamente 1.100, 1.200 de inscrição, né? Então, nós estamos saindo com essas propagandas para aqueles que tenham interesse, que possam fazer o mais breve possível e participar desse banquete espiritual. Tá bom? Nós temos as programações no site da FEB, né? Os companheiros que virão de outros estados fazer parte desse congresso, para que possam nos trazer luzes novas para a nossa vida e nossos trabalhos nos centros espíritas. Tá? Não. Bom, agradecendo a Raimundo, fica aí o endereço na internet que vocês possam acessar para poder fazer parte do congresso. Hoje nós pedimos muito desculpa pelo som, tivemos alguns problemas que não conseguimos ajeitar, mas agradecendo sempre a boa vontade, tanto da fala do Raimundo quanto da paciência de cada um e cada uma, para compreender essa noite, enquanto esse pontapé inicial para o mês, onde nós pretendemos, como colocado, apresentar essas colaboradoras e colaboradores para que essa doutrina chegasse até nós, né? E a gente compreender o papel de cada um, o esforço de cada um e cada uma, né? Então, essa noite foi muito simbólico no sentido do esforço que a gente faz, porque são várias intempéries no nosso caminho, mas que juntos e juntas podemos vencer. Vamos agora para a nossa segunda parte, que é o momento do passe.
Pedimos aos nossos colaboradores passistas. O passe será individual. Uhum. Que nós possamos nos conectar com esta vibração que vem de dentro de nós. Nesse momento de encontro da nossa energia com a energia cósmica do universo, respiramos pausadamente. Não somente escutando a música, mas positivamente pensando na conexão da nossa espiritualidade com a espiritualidade superior. Eu e Deus somos um. Na unidade do Pai, nos colocamos presentes aqui e agora. O afeto, o amor de Cristo nos circunda, nos preenche e nos toma. Somos o amor de Deus. Somos o amor de Deus. Desta forma, somos um, conectados à vibração do universo, irmanados no amor de Cristo. E assim, vamos nos fortalecendo para esta caminhada. Uma caminhada para dentro, para Deus. Deus, o Deus que habita em mim. O Deus que habita em todos. Fortalecemos a nossa fé, a nossa crença, o nosso conhecimento, ao fortalecer a nossa conexão com Deus. Desta forma, agradecemos a toda a espiritualidade amiga, aos espíritos orientadores desta casa, pedindo a devida orientação e permissão para que possamos suspender por este momento esse trabalho. Mas também nos colocando à disposição para mais tarde, quando separados do nosso corpo durante o sono, possamos nos colocar à disposição para auxiliar o trabalho divino que continua em outros campos, em outras lutas, em outras jornadas. Que cada um e cada uma possa retornar ao seu lar. Que cada um e cada uma leve consigo essa energia de amor.
Deus nos abençoe. Vão em paz.